Você pergunta, a gente fala. Vocês façam seus comentários, a gente repercute aqui no canal Laércio Costa Narrador. Tá na hora do Fala, galera! Olá, torcida! Seja muito bem-vinda aqui ao nosso canal Laércio Costa Narrador. Claro que você está com a gente, muito obrigado pela sua inscrição. Se você ainda não se inscreveu, inscreva-se no nosso canal, deixa o seu joinha, compartilhe, acione o sininho para você ser comunicado das nossas transmissões. E os seus comentários vale a participação aqui no Fala, galera. Você está animado, torcedor? Tem muita gente animada, muita gente que não está animada, muita gente animada. Eu prefiro ficar do lado daqueles que estão animados, né? Eu sou sempre um otimista por natureza. Graças a Deus, eu sempre penso muito positivo. E quando a gente pensa positivo, as coisas boas, elas acontecem para nós, na nossa vida, na nossa trajetória. É isso mesmo. Alguém me perguntou, Laércio, como é que você chegou aqui no rádio do Maranhão? Olha, naquela época da década de 80, não era fácil você pegar gigantes da comunicação. Quem é que estava aqui? Magno Figueiredo, meu Deus do céu, que narrador era aquele, hein? Magno Figueiredo, eu tão jovem que era. Magno Figueiredo, Jairo Rodrigues, Luciano Silva tinha saído, né? Luciano Silva tinha ido já para Minas Gerais. Eu tive o prazer de conhecer Luciano Silva lá em Pinheiro. A gente até almoçou junto. Fui fazer uma transmissão do jogo. Sabe, galera, era um motoclube que ia jogar ao lado do Ed Garcia. Mas aqui, quando cheguei no rádio, ele já não estava mais. Viu, Luciano Júnior? Está lá em Minas Gerais. Recebe o nosso abraço. É o filho do Luciano. Esteve aqui. Não tive o prazer de conhecê-lo pessoalmente. Já falamos bastante através de telefone, através também de redes sociais, mas prazer pessoalmente não tive ainda, mas não vai faltar oportunidade. Ele esteve aqui inclusive no jogo do Sampaio Corrêa e Cruzeiro. Mas aí eu cheguei e tinha toda essa galera, o Canarinho nessa época, da Timbira. Mas você chegar e falar nesse rádio hoje, ao lado de grandes medalhões, grandes gigantes da comunicação, como o comentarista comentarista Fernando Souza, que tive a honra de trabalhar com ele, aposentado, graças a Deus, com saúde, ao lado do saudoso também, já se foi, Oliveira Ramos, né? Ao lado do Haroldo Silva, que graças a Deus está com saúde, continua entre nós, o Fernando Júnior, que recentemente se foi. Então foram tantos deles que a gente teve a honra de trabalhar. Herbert Fontinelli, uma escola para mim, total e absoluta nesse rádio. Vou citar também aqui outros nomes que a gente teve. O Rui Dourado também, que nós tivemos o prazer também de trabalhar com ele na Rádio São Luís. Enfim, galera, foram tantos nomes. O Robson Nery, o garoto do bigode também, que eu tive a honra de trabalhar. Foram gigantes da comunicação, grandes narradores. Roberto Nunes, saudoso Roberto Nunes. Gilson Rodrigues, que continua aí, é meu parceiro até hoje, continuamos trabalhando junto. Então, me perguntaram, mas é isso. Antes era muito difícil, não era fácil para você chegar. Então tinha que você chegar e convencer essa moçada que você podia. E eu fico muito honrado de ver assim, essa moçada aqui nos acompanhando no canal. E graças a Deus já temos uma estrada grande pela frente. Aliás, para trás e pela frente, se Deus quiser, muito mais ainda, né? Então, galera, vamos logo deixar de papo aqui e entrar direto nos seus comentários, porque o Sampaio Corrêa nunca esteve tão perto e o sonho de ser tão próximo de ser realizado, né? E é o sonho de tantos bolivianos, pessoas que acreditam verdadeiramente. Se não der certo lá, mas o Sampaio vai fazer a sua parte com certeza. Eu vou começar aqui, a Cássio Costa, pelo Luiz Alberto Silva. Ele diz aqui o seguinte: boa noite, Laércio. O Sampaio ainda tem chance de acesso. Eu moro em Primavera do Leste, Mato Grosso, mas sou torcedor do Sampaio. Olha que legal. Mato Grosso, Primavera do Leste. Muito obrigado, grande Luiz Alberto. Mesmo à distância, nos acompanha e torce pela Bolívia querida. E agora o pensamento tem que ser muito positivo, né? Todo o nosso pensamento agora ele tem que ser assim. Positividade total, passando sempre essa energia, esperando que os outros tropecem, mas é assim no futebol, então a gente tem que botar esse secador aí para funcionar. Léo Grau diz aqui o seguinte: Laércio Costa, sempre falo para você
o Alan Godoy não pode sair do Sampaio. Esse cara é surreal. Ele joga muito. Para mim, o melhor é em campo. O Godoy é um gigante. Falaram com o Wallace Brito, que também é o nosso repórter lá na Mirante, e também de vez em quando está aqui no canal com a gente, e ele disse que Laércio, os atacantes têm medo do Godoy. Eu te digo porque eu estou ali, eu vejo que eles têm medo de Godoy. Quando o Godoy vai, abre a asa para cima deles, eles... Não é que o Godoy seja violento, não. É que ele impõe respeito, ele chega com toda aquela altura, né? Ele é forte. Então o atacante tem verdadeiramente medo do Godoy. Então, mas é um jogador que está aí. Léo, o detalhe é o seguinte: sair do Sampaio Corrêa ou ficar para a sequência da temporada, é o que eu estou entendendo mais ou menos que você está querendo falar, passa muito pelo patrocínio, passa muito pela bilheteria, passa muito pela torcida do Sampaio Corrêa, que verdadeiramente está nesta temporada, mesmo o Sampaio Corrêa estando aí na posição que está no Campeonato Brasileiro, não correspondeu à expectativa, a não ser no jogo do Vasco, a não ser no jogo do Cruzeiro e do Grêmio, menos do que o Cruzeiro, inclusive. Então, a torcida tinha tudo hoje para estar festejando o Sampaio Corrêa, o Sampaio com um caixa bom, o Sampaio, de repente, apostando na sua torcida para não perder um jogador do quilate do Godoy. Poderia até ir mais longe do Poveda, mas o Poveda é muito difícil ficar, há interesse do Grêmio, há interesse do Fortaleza, do Ceará. Então são equipes que estão interessadas no artilheiro do Sampaio, mas ele está focado no Sampaio Corrêa, inclusive. Logo quando abriu a janela, ele foi assediado para sair do Sampaio, mas ele disse: não, eu cumpro o meu contrato com o Sampaio até o fim da temporada, e depois a gente vê para frente o que é que acontece, né? Então passa muito por isso. Às vezes a gente cobra muito, olha, não pode sair, mas e aí? Vem o outro e leva, com um poder aquisitivo maior. Não sei o caso nesse momento do Godoy, não se viu falar que ele tenha tido alguma grande proposta, mas o Nilson Júnior teve e vazou, foi embora para o exterior. E empresário, você sabe que fica cascabulhando o tempo todo. Mas sem dúvida o Godoy fazendo um campeonato exuberante no Sampaio Corrêa. Agora eu vou para o Júlio César. Obrigado, meu querido Léo Grau. Like para você aqui, tá bom? Like também para todo mundo. Like aqui para o Luiz Alberto, like para Léo Grau. Júlio César diz aqui o seguinte: Lécio Costa, devemos muito ao Sérgio Frota e ao Pimentinha. Vamos fazer uma estátua do Pimentinha, já que a torcida do Sampaio Corrêa não votou em Sérgio Frota. Uma pena, né? Eu votei. Eu posso declarar meu voto, porque eu não tenho nenhum compromisso com ninguém, com nenhum político. Eu votei em Sérgio Frota, mas infelizmente o Sérgio não foi eleito. Aliás, teve dois nomes que eu posso até declarar aqui para quem eu votei, mas deixa para lá. Então, o doutor Júlio César, então é isso. Uma pena, né? Mas deveria se engajar mais, apoiar mais o presidente, que tem dado tanto pro Sampaio Corrêa, seu empenho, 24 horas, vive dia a dia do Sampaio Corrêa. Acho até que a pele do Sérgio já é Sampaio Corrêa, viu? Então, doutor Júlio, um grande abraço, muito obrigado pela sua participação aqui no Fala Galera mais uma vez. Wilden Sampaio, boa tarde, Laércio. Se o meu Sampaio, que é meu sobrenome, tivesse ganhado 3 partidas fora, a gente estava no G4. Se tivesse umas 3 partidas fora, se não tivesse perdido aqui pro CRB, se tivesse vencido aqui, eu diria só em casa, era só ter vencido o Tombense, Operário, foi o que o Sampaio Corrêa empatou aqui dentro de casa, né? E o Cruzeiro. Então o Sampaio estaria muito bem, mas as partidas fora, claro, o Sampaio só venceu uma, né? E a gente espera que agora possa ouvir essas 2 vitórias diante de Ituano e Vasco da Gama. É difícil demais, a gente não engana nenhum torcedor aqui, o torcedor sabe disso, mas a gente pode ter esperança, não pode? Então vamos ter esperança que tudo pode acontecer no futebol. O jogo dentro do Ituano, jogo dentro do Vasco é na sequência, Ituano ou Vasco da Gama. E aí nós vamos saber o peso, e acho que até que um psicólogo nesse momento valia para o Sampaio Corrêa. Valia o presidente contratar um psicólogo para conversar com os jogadores do Sampaio Corrêa, reunir e dizer: sim, você pode, sim, é possível. Então é isso que eu acho que nesse momento o jogador tem que botar na cabeça. E eu vejo o grupo unido, o grupo querendo, mas uma força vindo de fora, uma palavra bem colocada,
motivacional de um profissional que estudou para isso, eu acho isso aí importante demais, né? Acho que o profissional, o psicólogo nesse momento decisivo do Campeonato Brasileiro, seria por demais importante para o Sampaio Corrêa. Então, muito obrigado, meu amigo Wilden Sampaio. Vamos torcer pelo Sampaio e acreditar sim que o Sampaio é capaz de conseguir o acesso. Quando não tiver mais condição, se não tiver condição, a gente chega aqui e diz, não teve, não deu, ainda não deu, né? Mas de novo, vamos dizer, bateu na trave, mas esperamos que bata na trave, bata na outra e entra. Como eu vi um gol ontem, foi contra o Barcelona na Copa dos Campeões ontem, da Inter de Milão. Se não me engano, foi da Inter de Milão, exatamente. Então aqui é o seguinte, agora eu vou para o like para você, tá, Wilden? Um abraço. Gomes Costa, fala, meu parente, tudo bem por aí? Olha, ei Laércio, o Sampaio deixou para ganhar fora de casa, agora na reta final, para o acesso ficar mais emocionante. Cara, seria tudo de bom, né? É assim que eu gosto, cara. Eu acho que a gente tem que ter essa motivação, esse pensamento positivo. Pois é. Sejam bem-vindas às vitórias do Sampaio Corrêa contra Ituano, contra o Vasco da Gama e depois para fechar em casa diante do Londrina. Rapaz, sinceramente, Deus é mais, né? Deus é mais. Vamos acreditar que tudo venha a dar certo nessa reta final aí de Campeonato Brasileiro para a Bolívia querida, o tricolor de São Pantaleão. E olha, não esqueça, galera, de deixar o seu recadinho para nós, os seus comentários são importantes aqui para participar do Fala Galera. Claro que a gente não pode, porque são centenas de pessoas que participam, mas a gente traz, seleciona algumas e para poder então destacar, e vocês aqui representam os demais que a gente não conseguiu, porque são muitas pessoas. Agradeço imensamente a tua participação aqui no canal, inscreva-se, deixe o seu joinha, acione o sininho, compartilhe e seus comentários aqui embaixo. Minha galera, muito obrigado, grande abraço a todos, fique com Deus e até mais.